Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Até quando durarão as tréguas comerciais entre a China e os Estados Unidos da América? No disputado comércio internacional de terras raras, a China deu um passo importante para restringir o acesso de empresas estrangeiras a uma matéria-prima cada vez mais concorrida e abriu uma nova fase no conflito comercial com os Estados Unidos. Donald Trump tem trocado a descida de tarifas comerciais pelo investimento nos Estados Unidos da América. Nesta sua digressão pela Ásia, foi isso que o presidente norte-americano fez com o Japão e com a Coreia do Sul. No caso da China, Pequim e Washington terão chegado a um acordo provisório para travar a aplicação de tarifas a 100% sobre importações chinesas. Essa deve ser uma das consequências do primeiro encontro, desde 2019 amanhã, entre os presidentes dos dois países, a par de desenvolvimentos sobre o TikTok, as importações de soja ou, sobretudo, as terras raras chinesas. As duas maiores potências mundiais enfrentam-se. Na Coreia do Sul, os Estados Unidos a pensarem na manutenção da sua hegemonia, a China a pretender atingir paridade. A China, que até aqui tinha seguido uma estratégia defensiva, passou a ofensiva e já neste mês apertou o controlo à exportação de materiais estratégicos, em particular das terras raras essenciais para a economia americana, como escreveu ontem no Público Nuno Severiano Teixeira. O presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, é o convidado deste episódio, no qual falaremos sobre as atuais rivalidades entre Estados Unidos da América e China. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Ora, caro Nuno Severiano Teixeira, bem-vindo a este episódio do P24 para falarmos sobre as relações entre a China e os Estados Unidos. No seu artigo de ontem no Público dizia que a China trocou uma estratégia mais defensiva por uma estratégia mais ofensiva. Refere-se a quê em concreto? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um gosto. Referia-me basicamente ao seguinte: no fundo, esta guerra comercial que ainda continua em marcha começa por iniciativa política da administração Trump, não é? É Trump quem toma a iniciativa de impor as tarifas à China, no início 10% sobre os produtos chineses e depois foi em crescendo até chegar a 145%. E a China respondeu a essa ofensiva americana, essa ofensiva de Trump, e nunca ultrapassou na sua fase final os 125%. Portanto, é nesse sentido que eu digo que a iniciativa política, a ofensiva, foi de Trump e a China teve uma estratégia defensiva. Porque é que me parece que agora ela tem uma estratégia mais ofensiva? Porque nesta questão do aperto dos controles à exportação das terras raras, a iniciativa é chinesa, não é americana. E, portanto, isso dá a ideia de que a China está neste momento em condições, por razões de natureza diversa, poder tomar ela própria nessa iniciativa política. Uma das razões pode ser precisamente o facto de as terras raras serem um elemento absolutamente essencial para a economia do século XXI e, portanto, para a economia americana, e 90% das reservas das terras raras, ou à roda disso, são chinesas. E, portanto, isso dá, obviamente, à China um conforto que é importante. Depois, porque, provavelmente, ao longo deste, quase ano, a China também se deu conta de que dependia excessivamente da economia internacional, a sua economia dependia excessivamente da economia internacional e pode ter começado, ao que parece é o que está a ocorrer, a potenciar também a sua economia a partir da dinamização da economia interna e do mercado interno e da inovação tecnológica e, portanto, isso dá-lhe um conforto que até aqui provavelmente não tinha para ser ela própria a tomar a iniciativa. Olhando para este exemplo das terras raras e também para aquelas demonstrações recentes de força militar, quando Xi Jinping reuniu Kim Jong-un e Vladimir Putin lado a lado em Pequim, a China pretende aqui obter um reconhecimento de uma certa paridade na rivalidade que tem com os Estados Unidos. Há aqui uma vontade de passar de segundo principal potência para uma relação de iguais com os Estados Unidos? De iguais ou eventualmente de conquistar a própria liderança mundial. Esse objetivo foi traçado no 13º Congresso do Partido Comunista Chinês em 2049, ou seja, no centenário da Revolução Chinesa, a China deveria estar a liderar.
E, portanto, digamos, esse objetivo de liderança mundial existe e o caminho está a ser feito. Não é nada que seja novo, nós conhecemos isso de outros momentos da história em que uma potência emergente vai progressivamente disputando a hegemonia à potência dominante em vários setores. Normalmente o primeiro é justamente o setor comercial e a guerra das tarifas dá um pouco esse sentido, de que no plano económico e no plano comercial há uma disputa de hegemonia. Mas não se fica por aí, normalmente passa do setor estritamente económico e comercial para o setor tecnológico. O domínio sobre as tecnologias que vão dominar a economia do futuro é uma segunda área, um segundo domínio onde normalmente esta guerra hegemónica se faz sentir é no plano tecnológico, ou seja, procurar dominar aquela que é a tecnologia que vai ser fundamental para a economia do futuro, e nós já nos lembramos da guerra a propósito do 5G, não é? Da Huawei, e agora a inteligência artificial. Depois, a outra área é a criação de zonas de influência. E isso também é muito claro, a China tem vindo a desenvolver, aliás, com algum sucesso, a sua zona de influência no célebre projeto da nova Rota da Seda, que junta a China, a Ásia Central até a Europa. E, portanto, através de um plano de investimentos, criar influência geopolítica. E a fase final é normalmente a fase, digamos, da militar. E também aí a China está num processo de desenvolvimento das suas capacidades militares muito acelerado. E, portanto, quer dizer, tem todas as dimensões daquilo que é uma guerra entre uma potência dominante, que ainda é claramente dominante, sobretudo no plano militar, que são os Estados Unidos, e uma potência emergente que está a fazer o caminho para disputar essa hegemonia. Quanto a isso, não há dúvidas. Um eventual acordo e uma eventual trégua comercial entre as duas grandes potências, que reflexos, que consequências é que pode ter no comércio mundial? Pode ter certamente um impacto muito, muito positivo, porque a economia chinesa e a economia americana são as duas maiores economias do mundo, e o processo da guerra comercial e o que isso implica do ponto de vista do decoupling, como é que a gente traduz isto, do desacoplamento, não é? Entre as duas economias mundiais, traria um impacto negativo, digamos assim, uma retração que afeta não só a economia americana e a economia chinesa, mas a economia global no seu conjunto. E, portanto, eu acho que toda a gente neste momento, as duas potências em particular, mas a economia internacional, os agentes económicos internacionais têm interesse em que haja aqui uma pausa nesta guerra de tarifas. Contrariamente ao que aconteceu com a Coreia do Sul e com o Japão, como países com os quais os Estados Unidos irão ter acordos na perspectiva de descer taxas para recolherem investimento estrangeiro, no caso chinês a história é completamente diferente, né? Há aqui quase que uma discussão ao mesmo nível, com uma série de componentes que são importantes, como TikTok, terras raras e também a soja, não é? Tudo isto faz parte deste pacote que levou Trump a viajar pela Ásia. Acha que Taiwan e Ucrânia estarão também envolvidos neste pacote? Quer dizer, nós essa parte não sabemos. Obviamente a cimeira, há certamente quem saiba, mas a cimeira, a sua agenda é uma agenda essencialmente económica e tem o objetivo justamente de travar a guerra comercial e as suas consequências. O Amílcar Correia acaba de dizer quais são os pontos principais. É obviamente a exportação da soja, que está a criar um grande problema para os produtores norte-americanos e, portanto, isso obviamente tem enorme impacto e é um dos pontos em relação aos quais parece ter havido um acordo. O outro é a questão do TikTok, que já vem de trás e cujo acordo parece ser um acordo, não se pode dizer que seja salomónico, mas um acordo em que ambas as partes cedem. Os Estados Unidos cedem no sentido em que o TikTok continua a operar no mercado americano, mas a China cede, por outro lado, porque os acionistas principais do TikTok deixa de ser os chineses, portanto a companhia chinesa, e passam a ser operadores ocidentais.
Portanto, desse ponto... Multimilionários amigos de Trump, portanto o negócio está feito. Sim, mas esse é um dado absolutamente adquirido Claro. na administração Trump. E finalmente a questão das terras raras, não é? Eventualmente o aligeiramento do controle das exportações chinesas das terras raras para os Estados Unidos, que é fundamental. Agora, isso é aquilo que nós sabemos e é aquilo que, digamos, as agências internacionais e os responsáveis diplomáticos que estiveram nas negociações que antecederam esta cimeira transmitiram. Nós não sabemos o que é que se passou relativamente às questões geopolíticas. Havia uma referência na agenda a questões geopolíticas, mas nada mais do que isto. Nós sabemos que as questões geopolíticas são, obviamente, essas duas. Em relação à Ucrânia, eu acho que eventualmente a administração de Trump pode ter aí um papel, não é? Porque não é uma questão que envolva diretamente nenhum dos agentes, nenhum dos atores, como é o caso de Taiwan. Em Taiwan é a China que está diretamente envolvida e são os Estados Unidos que estão diretamente envolvidos. O tema é relativamente divisivo e, portanto, quer dizer, uma conversa que se tornasse pública sobre isso seria muito difícil e poderia influenciar negativamente os resultados da cimeira. Não penso que o possam fazer. Agora, a questão da Ucrânia não. A questão da Ucrânia é uma questão em que a China pode ter um papel muito importante e o presidente Trump pode, neste aspecto, também usar a sua capacidade perante a China, no sentido de levar Xi Jinping a pressionar o presidente Putin no sentido de aceitar um cessar-fogo. Como é que isso pode fazer? Isso pode fazer-se de uma maneira muito, muito evidente, que é a seguinte: a China manteve formalmente neutralidade sempre neste processo, ou seja, não entrou diretamente nem do ponto de vista diplomático, nem do ponto de vista militar no conflito, mas nós sabemos que oficiosamente é, se não um dos, mas se calhar o principal apoiante de Putin. Ele respeitou por um lado o facto de não fornecer armamento finalizado, ou seja, não vendeu aviões, não vendeu navios, não vendeu mísseis, mas vendeu e forneceu, como todos o sabemos, componentes que servem para a construção do armamento. E isso pode ser, obviamente, um elemento que pode refriar essa exportação desses componentes. E, portanto, a outra questão é a questão do petróleo e do gás. A China respeitou o teto para a venda do petróleo e do gás russo, que vinha já da administração Biden, nem sequer foi de Trump. Mas continuou sempre a vendê-lo, a comprá-lo. E isso é uma coisa que ajudou a economia russa, manteve o PIB, ou pelo menos impediu o PIB russo de cair drasticamente e ajudou, obviamente, o esforço de guerra. Por estas duas vias... Xi, e pela relação que tem, obviamente, que é uma relação próxima, como eles dizem, de amizade sem limites, se quisesse poderia pressionar Putin para aceitar um cessar-fogo, ou pelo menos estar mais aberto a isso. Agora, não sabemos se isso aconteceu ou não, pelo menos até amanhã não saberemos. Pois, isso também permitiria supor que Xi, em troca, pudesse sugerir a Trump que os Estados Unidos deixassem alguma ambiguidade estratégica em relação a Taiwan e afirmando que não apoiavam a sua independência, reconhecendo a reivindicação de Pequim sobre o território. Acha que pode haver aqui uma transação entre estes dois aspectos do ucraniano e Taiwan? Quer dizer, eu acho que isso é um objetivo que obviamente Pequim tem e legitimamente. Agora, depois de algumas declarações que o presidente Donald Trump fez, eu não sei se isso será fácil sem perder a face. Bem, a verdade é que ele também diz um dia uma coisa e no dia seguinte o seu contrário. Sim. Estamos habituados a isso. Mas veremos. Nuno Severino Teixeira, para terminar, nestes últimos dias, nesta digressão de Trump pela Ásia, tem-se assistido muito a uma conversa sobre construção naval, aposta marítima, disputa de mares. Qual é a importância estratégica aqui do Mar do Sul da China? É uma importância muito grande, não é? Faz parte justamente daquela disputa pela hegemonia mundial na sua dimensão militar e, em particular, na sua dimensão militar naval.
Aí, indiscutivelmente, há duas grandes potências navais no Oceano Pacífico, a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mantido, desde a Segunda Guerra Mundial, e mesmo durante a Guerra Fria, uma hegemonia, uma presença fortíssima no Pacífico, através não só da sua presença militar, naval, mas das alianças político-diplomáticas com os aliados asiáticos, não é? O Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, etc. E, portanto, naturalmente que isso é algo que preocupa a China enquanto potência em ascensão, enquanto potência emergente e, em particular, numa área que lhe é geograficamente próxima e sobre a qual reclama um domínio maior, que é o dos mares do sul da China. E isso, obviamente, já se nota, esse confronto tem vindo a desenvolver-se com as potências médias e pequenas, as ilhas, sobretudo, situadas no Mar do Sul da China, mas agora também isso começa, com a sua capacidade naval, a poder também traduzir-se numa rivalidade com os Estados Unidos da América. Nesse sentido, eu acho que o Mar do Sul da China vai jogar um papel importante nesta luta que se está a travar entre as duas grandes potências. Nuno Serrano Teixeira, muito obrigado pela sua análise neste episódio do P24. Foi um gosto. Mais de 100 elementos da Polícia Judiciária, 14 procuradores do Ministério Público e 3 juízes de instrução criminal. Equipa de peso a conduzir buscas no novo banco e na consultora KPMG. PJ investiga corrupção e burla no novo banco e faz buscas no dia da sua venda. Em causa estão inquéritos que envolvem o fundo Lone Star e que investigam suspeitas de vendas abaixo do valor do mercado de ativos valiosos do banco. Acompanhe esta investigação, acompanhe este caso em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.